Ok, então a gente vai agora para falar um pouco mais dos comandos de entrada e saída do nosso programa. A gente já começou a trabalhar com um, né, que é o escreva ou escreval. Então esses comandos são utilizados para obter entradas de dados, né, obter aqueles ingredientes para o meu programa funcionar e fornecer a saída para o usuário, que são as mensagens, os dados que eu gerei, os cálculos, etc e tal, durante a execução do algoritmo. Então, esses comandos são responsáveis pelas entradas e pelas saídas do meu programa. Então, ele é muito intuitivo. O comando de ler, ele é o comando leia, e sempre no imperativo, é assim como a gente escreve mesmo, leia tal coisa. E o comando escrever é o comando escreva. Então, no Visual G isso é muito intuitivo. É eu enviando uma mensagem para o computador, ensinando o computador, ou dando um comando ao computador através do Visual G para que ele faça alguma coisa para mim. Nesse caso, leia um número, leia no 1, leia no 2, e aí eu mando aqui, por exemplo, a soma é, que é uma literal, né, que é o termo de uma literal, o segundo termo é uma operação matemática que vai gerar um resultado. Vamos ver um exemplo? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, é um algoritmo simples de fazer uma média, e agora a gente já pode começar a ver aqui as variáveis que a gente começou a definir antes, né? A gente fez alguns exercícios na definição de variáveis, mas a gente não tinha usado essas variáveis ainda. Então aqui a gente faz a declaração de cada uma dessas variáveis. Lembra que eu falei que é como se fosse uma caixinha na memória, uma caixinha é para armazenar o inteiro, que eu estou chamando essa caixinha de num1, outra caixinha para armazenar outro inteiro, que eu estou chamando de num2, e outra caixinha para armazenar um número real, que eu estou chamando de média sem acento. E aí, a partir do momento que eu faço essa declaração aqui, esse conjunto de comandos aqui, eu posso, a partir daí, usar essas caixinhas. E quando eu falo num, o computador vai entender que eu estou querendo receber um número na caixinha chamada num1. E aqui eu estou querendo receber um número na caixinha chamada num2. E eu posso também usar essas caixinhas de memória, essas variáveis, como eu já falei antes, para receber o resultado de uma operação, como é o caso aqui, que vai receber a média, vai receber o resultado de acordo com as duas entradas, e aí esse valor da média vai ser mostrado aqui no final. Então lembre-se que eu tenho aqui as entradas, eu tenho aqui o processamento e aqui eu tenho a saída. Então aqui os meus ingredientes para o meu algoritmo funcionar, aqui eu tenho o modo de fazer, que é o cálculo que eu vou fazer em cima desses ingredientes, e aqui eu tenho o bolo no final, que é a saída, o resultado final, que é o objetivo do meu programa. Então eu vou passar agora para mostrar esse algoritmo de fazer ele agora no Visual G, tá bom? E aí eu vou salvar esse arquivo como média, para eu já alterar esse arquivo aqui mesmo, e nele mesmo eu faço a alteração. Então esse arquivo aqui vai chamar média.aug, a função dele agora vai ser fazer a média, que esqueci dos acentos, a média de dois valores inteiros, dois, não foi. Então, ajeitado aqui na organização, um pouquinho mais. Aí, quais são as entradas desse algoritmo, pessoal? Eu tenho que receber duas médias e, desculpa, eu tenho que receber dois valores inteiros e gerar a média desses dois valores. Quais são as entradas? Dois valores inteiros. Qual que é o processamento? O processamento geralmente é um cálculo, né? E nesse caso é o cálculo, esqueci desse aqui, o cálculo da média. Média dos dois valores inteiros. Claro que vai ficar assim meio repetitivo, é normal, tá? Tem que ficar mesmo, não tem problema em ficar repetitivo. É só, quanto mais explicadinho, mais bem detalhado, melhor. Tá? Vocês vão ver que isso aqui é um bom hábito, que agora parece meio desnecessário, mas quando os programas ficarem cada vez mais complexos, isso aqui vai fazer toda a diferença em quem programa bem e quem não programa bem, tá? E a saída, nesse caso, a média calculada. Então, os outros dados são os mesmos. Vou mudar aqui o nome do meu programa para média. Geralmente eu coloco o mesmo nome do meu algoritmo, o mesmo nome do arquivo. Isso também é uma coisa que vai ajudar depois lá em Java, em Programação 2, tá? Então já vou pegar algumas boas práticas de lá. Então, eu vou aproveitar
essa parte aqui para a hora de enviar a saída. Já vou deixar aqui saída, mostra a média calculada. Porque eu já sei, né? Eu já coloquei lá no meu cabeçalho tudo que eu tenho que fazer. Eu tenho que receber as entradas, eu tenho que fazer o cálculo de processamento, eu tenho que fazer a saída. Então eu já estou até me adiantando aqui para colocar depois a média, e daqui a pouco a gente vai calcular ela. Então essa parte aqui é da saída, eu sei que vai ficar lá no finalzinho. E aí, nesse caso aqui, a gente vai começar a ter as variáveis, aquela parte que é como se fosse sucessão de ingredientes do meu algoritmo, né? Como se fosse uma receita, eu teria os ingredientes. Mas aqui a gente também vai declarar as caixinhas da área de memória que vão armazenar os valores de saída também, tá? E podem ser necessários outros tipos de variáveis, outras caixinhas de memória se for necessário. Então, primeiro, né, o que a gente tem que declarar? 2 números, né? Se vocês quiserem colocar juntos e fazer um comentário só, pode também. Número no 1, no 2, por exemplo, que são inteiros. E aí eu coloco, boa prática também, de colocar aqui o comentário. Como se aqui são entradas, 2. Nesse caso aqui deu para colocar os dois em uma linha e não prejudicar aqui a compreensão do problema. Então tá tranquilo. 2 valores inteiros. Aí eu vou ter também a média, que nesse caso é real, porque a média obviamente vai poder ser real, né? Mesmo que eu estou fazendo uma média de inteiros. Isso aqui já é uma caixinha de saída, vai armazenar um valor de saída. Então eu já deixo isso claro também. Média de 2 números inteiros. E aí, depois que eu declarei aqui eu até posso colocar assim, pessoal, um comentário para dizer que isso aqui também é a declaração de variáveis. Declarar variáveis, oh meu Deus, toda hora que eu estou acento. Declarar variáveis significa dizer quantas caixinhas que eu vou precisar da minha memória, por exemplo, aqui são 3 caixinhas, quais os nomes dessas caixinhas de memória que eu precisar, no 1, no 2 e média, e quais os valores, os tipos de valores que eu vou usar nessas caixinhas. No 1, no 2 são inteiro e média é um valor real. Então isso que é a declaração de variáveis. São a declaração das caixinhas que vão conter valores que podem ser variáveis de acordo com o que o usuário quiser entrar depois, né? Então, começamos o programa, aí vocês veem que o programa já foi feito aqui em cima, já foi organizado, compreendido e processado aqui em cima. Ó. A entrada, o processamento e saída já estão aqui. Então, eu basicamente preciso pegar isso daqui, entrada, processamento e saída, e transformar em comandos do meu programa. Então, eu vou fazer, primeiro, posso até colocar esses comentários aqui, depois vocês podem variar e colocar de acordo com as palavras que vocês querem colocar, porque é o que faz mais sentido para vocês. Eu estou dando aqui uma orientação inicial, né? Eu coloco a entrada, processamento e saída para facilitar a compreensão. Mas vocês podem depois, ao longo da maturidade de vocês como programadores e programadores, definir como é que vocês querem escrever esses textos aqui. O mais importante é colocar pelo menos um comentário por bloco de comandos. Aí, por exemplo, aqui a gente vai ler 2 números. 2 números inteiros. Então, primeiro eu vou usar escreva aqui para não pular a linha depois, tá? Eu vou mandar uma mensagem na tela para a pessoa pedindo o valor que eu quero que ela digite, né? Então, por exemplo, digite um número inteiro. Aí eu mando essa mensagem na tela e faço o comando leia, que vai ler o primeiro número. Depois eu leio o segundo número. Ah, professora, eu posso saltar uma linha aqui? Ó? Pode. Só que quando você salta uma linha em branco para separar alguma coisa, você geralmente se separa com os blocos de comandos, você tem que comentar esse novo bloco de comando aqui também. Então eu posso fazer as entradas todas juntos, ou eu posso fazer as entradas uma de cada vez. Então, ler, por exemplo, aqui, entrada 1, é ler um número inteiro. Aqui eu faço entrada 2, ler outro número inteiro. E aí eu faço a mesma mensagem que eu coloquei aqui. Ah, não, que eu não vou conseguir copiar, não. Digite outro número inteiro. E aí eu faço leia no 2. Então são as caixinhas que eu determinei aqui, ó, no 1 e no 2. Então as caixinhas tem que ser exatamente as que eu declarei. Eu não posso dar nenhuma caixinha aqui, nenhuma variável aqui que eu não declarei aqui em cima, tá, pessoal? Isso é muito importante. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir fazer isso, vai dar erro.
Depois que eu fiz as entradas, o que eu preciso fazer, pessoal? O processamento. Então, calcula a média dos dois números entrados. Aí eu vou usar a caixinha que eu chamei de média sem acento. E essa aqui, esse menor com um menos, né? O menor com menos, faz essa setinha, ela faz o comando de atribuição. Vou falar daquele daqui a pouquinho, mas é simples assim. Ele simplesmente vai jogar o que está do lado de cá, que a gente usa na matemática como igual, né? Ele vai pegar o que está do lado de cá e vai jogar para o lado de lá. Então, para fazer a média, lembrando que é a mesma coisa na matemática, se eu não colocar os parênteses, eu vou fazer, a precedência será da divisão. Então, se eu fizesse assim, ó, o que ele ia fazer? Ele ia começar no 1 mais no 2 dividido por 2, ele ia fazer essa operação aqui primeiro, no 2 dividido por 2, e depois somar com no 1. E isso não vai dar o resultado correto. Então, a mesma coisa da matemática. Na programação, eu preciso usar os parênteses para dizer que ele faça a soma primeiro, para depois fazer a divisão por 2, tá? A divisão é a barrinha, a soma é normal, como é a soma mesmo, menos também é normal, e a multiplicação é com asterisco, tá? Então aqui eu faço o processamento e a saída que eu já tinha feito aqui. Percebam vocês que eu uso uma linha em branco para separar cada bloco de comando. E uma vez que eu usei uma linha em branco, eu coloco um novo comentário. E outra coisa, todos aqui, ó, 1, 2, 3 para frente, tudo isso daqui faz parte da seção de início, portanto tem que estar avançado em relação ao início, ou seja, está avançado porque pertence à seção de processamento aqui que é do início. Então, nesse caso aqui, o processamento também envolve a entrada, o processamento, a saída, mas o início é de onde o programa todo começa, tá? Depois de declarar as variáveis. Ok, pessoal? Então aqui, ó, executar, aí vai lá, aparecer, digite o número inteiro, 3, outro número inteiro, 4, e aí ele vai mostrar a média é 3,5, porque a média é de 7, né? Uma coisa importante aqui, que vocês podem ver, é que a pessoa que vai usar o seu programa, ela não sabe o que esse programa é, né? Simplesmente caiu lá, digite o número inteiro. Então uma boa coisa aqui, uma boa prática é também colocar um cabeçalho de saída, um cabeçalho que vai ajudar a pessoa que está usando o programa a entender o que o programa faz. Então isso é o que a gente chama de controle de saída, organização da saída, para que a saída fique mais agradável, o programa fique mais compreensível, legível e tal. Então imprime um cabeçalho. Esse é um cabeçalho diferente do que a gente fez lá em cima. Esse é o cabeçalho lá em cima, esse aqui de cima. Esse é o cabeçalho do programa, ele é o cabeçalho de programação, ele é o cabeçalho para a gente, nós programadoras e programadores, tá? Esse é o nosso cabeçalho, ele vem em cima, é cabeça, né? Então ele vem em cima de tudo, antes mesmo da palavra em algoritmo, tá? Esse cabeçalho aqui é um cabeçalho da saída do programa, ou seja, é um cabeçalho para o usuário, da saída do programa. Então basta você colocar alguma coisa, opa, peraí, tem que colocar as aspas duplas, alguma coisa que dê a ideia do que esse programa faz. Vou colocar com letra maiúscula, programa, média, aí é legal a gente colocar um V de versão, assim, para dar uma ideia de profissional. As versões geralmente vêm em números decimais, porque geralmente esses programas complexos têm tantas versões, que as pessoas começam as primeiras versões com números decimais. É uma das coisas que geralmente se faz na programação, né? Então, programa média, ou por exemplo, programa calc, pode colocar calc média, versão 0.1, o programa que calcula a média, alguma coisa que simplesmente dá uma ideia para quem está usando do que esse programa vai fazer. Então, olha a diferença. Então, lembrando que a gente está programando para outra pessoa. Então, a telinha preta tem que imaginar que é outra pessoa. Então, quando ela vai abrir esse programa aqui agora, ela sabe, programa calc média versão 01, ela sabe que isso aqui vai calcular uma média. Então, obviamente, ela vai colocar valores, vai sabendo que vai estar gerando a média depois no final, tá bom? Obviamente, a gente também pode melhorar a saída, fazer um programa, porque essa telinha preta é muito restrita, né? Mas aos poucos a gente vai fazendo essas melhorias, tá bom, pessoal? Então esse é um programinha legal de vocês fazerem em casa, né? Eu não vou colocar aqui para vocês pegarem lá, pode pegar lá do slide mesmo, pausa o vídeo aqui depois, copia do vídeo, mas faça em casa no seu Visual J e executa para vocês verem a diferença do que está acontecendo, ou se vocês querem mudar alguma coisa, se deu algum erro e tal, tá bom? Então continuamos.